2.000 inscritos. Finalmente o canal bateu essa meta que, sinceramente, eu achava impossível. Muito obrigado mesmo a todos que se inscreveram. E como especial de 2.000 inscritos, é hora de uma das animações mais famosas do Sonic, uma bem clássica. Sonic Naso Unleashed. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa o sininho que me ajuda demais. A história começa com o Knuckles contando que ele é o guardião da Esmeralda Mestre, até que de uma das esmeraldas sai um ser estranho. E esse ser estranho está na esmeralda. E este é Naso, que sem perder tempo já teleporta a Esmeralda Mestra para longe, o que faz Angel Island cair no chão. Agora indo para Downtown Metrópolis, estava tudo normal até que do nada uma joalheria é roubada pelo Naso porque tem uma Esmeralda do Caos lá. Não o suficiente, ainda explode a cidade. A notícia passa na TV, eles até comentam que não vão confundir com o Sonic. 2 vezes já é ridículo. E bom, foi avistado que ele estava indo para South Island e o Shadow estava ouvindo essa notícia pelo rádio. Então cortamos pro Tails e pro Knuckles indo por aí até encontrarem o Sonic. O Tails explica a situação, então ele pega os amigos dele pra ir mais rápido possível. E bom, no meio do nada eles encontram as esmeraldas, só que o Knuckles sente uma coisa estranha. E era o Naso. E agora o Knuckles vai dar cabo dele. Ele dá um gancho lindo, mas não faz nem cócegas. Então o Knuckles usa o Kaioken, eu acho que é o Kaioken, pra só levar um tapão e ser mandado pra longe. E bom, é agora a vez do Sonic e o Naso fica mandando vários projéteis de energia. Sonic fica desviando com a maior facilidade e zoa um pouco, mas também toma um tapão. E quando ele ia ser destruído, ele salva o Sonic. O Shadow, cara! O Shadow, véi! O Shadow, cara! O Shadow, véi! Sim, o Shadow que está com uma Esmeralda do Caos. Então eles têm uma luta bem simplesinha, onde o Tails acha incrível e o Sonic acha ridículo, mas foi outro que levou uma chapoletada. Nesse momento, o Naso iria atacar o Sonic, mas então o Tails atira com o Buster dele, o Naso pé da vida só chega na frente do Tails e pulveriza ele. Isso deixa o Sonic quebrado. E as esmeraldas começam a reagir, só que por causa da raiva que o Sonic tá sentindo, elas ficam escuras. E ele vira o Dark Sonic. Uma forma que todos os fãs amam. Só com um soco ele manda o Naso pra casa do caramba. Porém, lembrando do Tails, o Sonic se acalma. E usando as esmeraldas sem ser dominado pela raiva, ele vira o Super Sonic nessa animação linda. E a luta continua com o Sonic espancando o Naso. Só que conforme a luta passa, o Naso vai se adaptando e consegue superar o poder do Super Sonic. E o Shadow tenta atacar por trás, mas leva uma paulada e vai embora. Mas então ele volta como Super Shadow. E da mesma forma com o Sonic, o Shadow espanca o Naso no começo, mas depois o Naso vira a luta. Enquanto isso, o Sonic tava correndo, coletando anéis. E agora ele tá com 200 anéis. Só que então o Sonic vê a luta dos dois e o Naso mete uma super bola de energia no Shadow. E dizia: devolve usando a técnica do Vegeta. Sério, só eu que lembro da técnica do Vegeta. E mesmo causando um dano absurdo, o Naso consegue se curar. Sim, ele tem fator de cura também. Então o Sonic volta à super forma e dá mais 40 anéis pro Shadow. Então o Sonic e o Shadow decidem usar o Light Speed Attack, onde eles ficam tão rápidos que o Naso não consegue acompanhar. E basicamente os dois ficam espancando o Naso pra tudo que é lado, já que ele não consegue acompanhar eles mais. Enquanto isso, o Knuckles acorda e vê o Tails todo machucado, então ele cura o Tails. Sério, o Knuckles tem poderes de cura? Eu não sabia. Se você sabe, comenta aí, eu não sabia. Enquanto isso, os dois estão batendo no Naso, até que o Sonic decide subir até o espaço e descer que nem um meteoro. E é tão forte que isso faz uma cratera gigantesca no chão. Parece até Dragon Ball. E bom, eles conseguiram e tiraram o Rank A. Eles vão pra perto do buraco pra ver o que aconteceu e bom, ele sumiu. Mas então o Tails e o Knuckles aparecem e o Sonic fica muito feliz e tá todo mundo comemorando. Só que então o Naso vai e rouba as esmeraldas. E ele coloca a Esmeralda Mestre no lugar dela porque a Angel Island começa a flutuar. Então todos se juntam e o Shadow teleporta eles para Angel Island. Chegando lá, eles encontram o Naso e ele explica uma coisa muito importante. Ele é feito de toda a energia negativa das Esmeraldas do Caos. Um dia, depois de tanta negatividade, ele acabou vazando para fora. Usando o poder das Esmeraldas, uma luz roxa toma conta da Angel Island. A terra começa a tremer. A Amy e a Cream estão muito preocupadas. E dali sai
Naso perfeito. De saco cheio, o Sonic vira Super Sonic e dá um socão que não acontece nada. E ele dá um spin dash, mas ele defende facilmente e ainda manda um raio laser a queima-roupa. Mas o Shadow salva o Sonic e vai pra luta. Ele até usa o Chaos Control, só que o Naso tá tão forte que o Chaos Control do Shadow é muito lento pra ele, né? E dá uma sova nele. Mas então o Shadow, sem paciência, libera os inibidores e usa todo o poder dele misturado com a forma Super. Então ele chega perto do Naso, faz uma super explosão, mas isso não faz nada contra ele. Não é o suficiente, ele ainda dá uma surra no Shadow e joga onde o Sonic tá. E o Knuckles e o Tails querem fazer algo, mas eles não têm a menor chance. Então os dois soterrados lembram de seus amigos. Legal que o Shadow aparece, a Rouge e o Ômega. Então eles escutam a Tikal falando: os portadores são os 7 Caos. Caos é poder. Poder enriquecido pelo coração. Controlador unifica o caos. Então as esmeraldas evoluem para super esmeraldas. E isso acontece. Você achou mesmo que ele me derrotasse sem transformação medíocre? Hiper. Contemple poder supremo. Só tem um jeito de terminar isso. Tá pronto? Pronto. Chaos Control! Quem é você? O Sonic ou o Shadow? Outro personagem icônico. E agora ele consegue ficar de igual para igual com o Naso perfeito. Então rola uma porradaria sem limites, onde o mundo inteiro assiste. Até o Eggman tá assistindo preocupado. Aí a luta continua no espaço, é bater em asteroide, é ser jogado na lua, e depois eles voltam pra Terra. E o Naso tá ficando cansado, e ele fala que é impressionante o que eles conseguiram fazer. Mas então ele pergunta quantos anéis sobraram. E o Shadowk gela. Então não tem muito. E não o suficiente, ele pega as super esmeraldas do caos e absorve a energia negativa que elas têm, virando o Naso hiper perfeito. E mesmo que o Shadowk seja mais rápido que ele, não é forte o suficiente para parar. Então ele decide contar uma última coisa antes de destruir a Terra. Ele fala que como nasceu da energia negativa, ele tem um desejo natural de continuar ficando mais forte. Com o tempo, o poder dele vai ser tão grande que vai superar qualquer coisa nesse universo, exceto uma coisa: a Esmeralda Mestre, que possui energia infinita. Então o objetivo dele é destruir a Terra e espalhar a Esmeralda Mestra por todo o universo. Assim ela nunca vai ser completada de novo. Então para acabar logo com isso, o Naso faz uma super bola de energia roxa. Enquanto isso, o Shadowk usa uma técnica para absorver todos os anéis pelo mundo. E aí todo mundo olhando isso acontecendo, aparece a Rouge, o Ômega, aparece os Chaotix, o Eggman e o próprio Metal Sonic. E todo mundo do planeta dá um anel pro Shadowk. É tipo alguém que dama. E ele usa esse poder para fazer um Final Kamehameha. Mas o Naso deixa a esfera de energia ainda mais forte, fazendo o Shadowk perder. Então, vendo a situação, Knuckles e Tails agem, virando super. Então os dois distraem o Naso e o Shadowk usa toda a sua força no Kamehameha. Recebendo um golpe cheio do Hyper Shadowk, ele é destruído. Mas então aparece uma nuvem roxa e o Shadowk usa o controle do caos. E bom, parece que o Naso sobreviveu, ele se teleportou sem querer. Mas o Shadowk aparece lá com as Super Esmeraldas. E ele devolve o poder que o Naso roubou das Super Esmeraldas e absorve elas, ficando ainda mais forte. Não o suficiente, ele faz ele voltar à forma base e oblitera ele, agora de vez. Todos ficam muito felizes com a vitória. Olha que fofo é minha Cream. E termina com o Sonic e o Shadow dando um joinha pro outro. Bem final da saga Majin Buu. Mas se você achar que acabou, está errado. Porque tem uma cena pós-créditos do Eggman encontrando um dos anéis do Naso. E esse foi Sonic Naso Unleashed.
Cara, essa é uma animação clássica por introduzir personagens icônicos pra fandom, como o Naso e o Shedick. Apesar da animação não ser das melhores, temos que levar em consideração que isso é uma animação de 2006. Pra 2006, isso aqui tá muito bom. As lutas são da hora, tem muitas referências bacanas a Dragon Ball. O próprio Naso é uma referência aos dragões malignos do Dragon Ball GT. E o que falar do Shedick? Só um dos melhores personagens já criados. Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixem seu like, comentem o que acharam, se inscrevam, ativem o sininho para mais notificações. Muito obrigado pelos 2.000 inscritos.